Só voltar aqui, gente, só um instante, tá? Bom, iniciando então de novo, que agora já está gravando, a nossa dinâmica de seminários é uma dinâmica quase que invertida, né? Na nossa lógica de atividade. Não é uma exposição constante de um determinado conteúdo. Vocês vão para casa com um determinado problema a ser resolvido, vocês pensam esse problema tendo em vista os conteúdos que a gente estudou, né? E trazem de novo para a sala de aula para a gente refletir a possibilidade de resolução e qual foram as estratégias tomadas, né? Agora a gente está olhando aqui. Vocês estão vendo a tela, gente? Eu não sei por que não está aparecendo eu e minha cara. Tá dando para ver? Ah, agora foi. Alguém confirma para mim se está dando para ver o SongMaker? Tá dando para... Beleza. Então, pessoal, qual que era a atividade? Vocês tinham que compor coletivamente, né, ao longo dessa semana, uma unidade sequencial de sons. O que classifica, caracteriza, né, uma unidade sequencial de sons, né? São esses sons que se dão de forma concatenada num determinado espaço de tempo, né? Que são sons únicos, ou seja, em um único instante só pode ocorrer um evento sonoro de caráter melódico, né? Por isso que essas estruturas rítmicas aqui embaixo, né, percussivas, melhor dizendo, elas são aceitas porque o nosso foco é exatamente na construção melódica, né, do melos, né, do mel das sonoridades. Então, vocês tinham que compor essa unidade de sons sequenciais que não admitia sobreposição, né, de sons no mesmo tempo e que tivesse um movimento ascendente, ao mínimo um, né, um movimento ascendente, um descendente, um movimento contínuo e momentos de silêncio, né? Bom, analisando uma das atividades que vocês apresentaram, né, a gente vê que tem um âmbito expressivo, né, de certa forma, né, vai do extremo agudo, representado com essa nota representada por um quadrado vermelho, até um outro extremo agudo, da mesma qualidade, né, só que em outro local, né? Então, há todo um direcionamento progressivo até esse ponto, configurando um movimento ascendente, intercalado, ou seja, tem uma cisão, tem um ponto de ruptura e articulação entre essa estrutura e esse movimento descendente a partir desse silêncio. Então, também tem um momento de silêncio atendendo aos critérios. O grupo, no entanto, decidiu que posteriormente esse momento de cisão, de silêncio, né, de parada, o ponto de retorno seria logo abaixo ao ponto principal. E também o ponto de chegada não seria o mesmo ponto de partida anteriormente. Então, nós temos um movimento descendente de âmbito reduzido, né, comparado com o primeiro, mais um momento de silêncio, e nesse aspecto, né, onde há somente uma informação contínua, classificando o movimento contínuo, foi que o grupo decidiu iniciar, né, do ponto de vista estético, né, o gosto do grupo, iniciar aqui ou acrescentar informação rítmica, né? Afinal de contas, nós só temos uma nota que se repete sucessivamente, configurando um movimento contínuo, evidente, intercalado por momentos de silêncio, mas o direcionamento estético foi: vamos acrescentar mais informação, né? Logo após esse momento de informação e que se sai dessa postura, desse movimento contínuo, um outro movimento ascendente se configura, só que agora não intercalado pelo silêncio. Há a repetição aqui da mesma nota, não é? E um movimento descendente, de mesmo âmbito também,
diferente daquele anterior que a gente viu. E logo aqui, finalizando, um movimento contínuo também intercalado por silêncios, né? Dialogando ou lembrando muito, é esse movimento contínuo aqui. Né? Então, do ponto de vista estrutural dessa obra, nós temos movimentos ascendentes e descendentes, configurando um argumento musical, por exemplo, como se fosse o argumento A da narrativa musical deles, né? O argumento 1, e nós temos um outro argumento musical, né? Que seria essas notas repetidas, né? Que também aparecem aqui. Então, se a gente fosse pensar numa estrutura, seria um argumento 1, vamos voltar aqui, um argumento 1, um argumento 2, né? O argumento 1 nessa oscilação aqui, sobe e desce. Um argumento 2, reto, contínuo. Um argumento 1, novamente, né? Só que alterado, né? Ele fica completo aqui. E o argumento 2 também alterado. Então, seria 1, 2, 1, 2. Se a gente pensasse numa estrutura. Se fosse um texto narrado, teria uma ideia, né? E uma ideia oposta, por exemplo. Né? Vamos escutar aqui. O que o grupo trouxe para a gente? Nesse sentido, tendo em vista a nossa análise, atendeu perfeitamente todas as diretrizes, não é? Vamos ver se a gente consegue escutar. O computador está travando um pouquinho. Travou ontem, travou hoje mais cedo, tá? Mas vamos ver se dá para escutar. Beleza, né? Então, esse, pessoal, foi a participação aqui do nosso grupo da Alice, né? Vamos para o próximo. Alguma dúvida sobre o processo composicional em si? Se deu para ficar entendido certinho? Tudo certo? Próximo grupo, com certeza, vai ter uma outra ideia musical, né? Vamos para o próximo aqui, que é o do Pedro Henrique, que é composto pelo Vinícius, pelo Gabriel Dias, pela Luna, pelo Miguel e pelo Pedro Henrique, né? Do grupo, quem está aqui é só o Pedro, né? O Vinícius... Ah, não, o Vinícius também está aqui, ué. Quem não está é o Gabriel Dias e a Luna, né? Depois vocês falam para eles... se der para entrar, entrar. Vamos ver o próximo. Vai. Beleza. Então, uma das características primeiras que a gente vê aqui na obra do grupo, né, é essa constância dessa nota representada pelo esse quadrado verde, né? E a partir dessa constância, que vai caracterizar esse movimento contínuo, nós temos essas informações que são acrescentadas, né? Primeiro nesse movimento, mais um pouco mais amplo aqui, que quase forma um arco. Depois nesse pequeno movimento oscilatório, não é? Saindo do verde, indo para isso daqui que eu acho que é um roxo, depois indo para um verde. De novo, esse movimento oscilatório desta parte, né? Conversando com esse movimento oscilatório dessa parte, então tem uma estrutura aí por repetição, e esse movimento oscilatório aqui, né? Dialogando com esse, por semelhança, por simetria. Logo após essa seção, que é uma seção
que termina aqui, com essa cisão, com essa articulação por silêncio, nós temos a mesma ideia praticamente, só que em outro local sonoro, né? Uma oscilação também presente aqui, igualzinha àquela que era verde e roxa, né? Agora tem uma outra região sonora, sendo vermelha e eu acho que são laranja, não é? Vamos seguir um pouquinho mais para frente aqui. Essa oscilação, né, que dialoga com aquela outra anterior, né, que em vez de descer, ao contrário de descer que nem a anterior, né, ou ir para uma nota aqui, por exemplo, eles escolheram voltar para essa nota aqui. E, de novo, mantendo essa oscilação, concluindo com uma nota diferente, né? Não é a nota verde nem a nota vermelha, né? Representada por esses quadrados, né? Esses retângulos, na verdade, de cores diferentes. Chegando numa outra região. Então, é uma conclusão que vai para outro campo. Do ponto de vista rítmico, a repetição dessa estrutura aqui, ó, círculo, triângulo, né? Então, no mesmo tempo, você teria círculo e triângulo, silêncio, círculo, triângulo, silêncio, círculo, triângulo, silêncio. Os movimentos. A presença do silêncio é nítida, né? Nesses locais onde não há informação sonora expressa, né? Os movimentos ascendentes e descendentes existem, né? De curto âmbito, né? Um movimento ascendente que tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos, né? Ou 4 notas de âmbito, e um movimento descendente que é um pouquinho maior, né? Que vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados de âmbito, ou 6 notas de âmbito. Então está tudo presente. Vamos escutar o grupo aqui do Pedro Henrique. É bilhete, né? Então, aí nós temos uma questão, pessoal, que é, talvez a comunicação ficou um pouco não tão clara, né? Mas a proposta era que vocês partissem de um processo de inventividade criativa, né? Então, transcrever a obra de outra pessoa, né? Ela tem um processo interpretativo, claro, vocês tiveram que manipular todo o songmaker, procurar, provavelmente entraram em algum vídeo do YouTube, algum tutorial, imagino, né? Mas transcrever não significa exclusivamente criar, não é? Então, apesar de todas as configurações estarem, todas as diretrizes terem sido atendidas, né? A prática de se transcrever a música de outra pessoa não implica num processo criativo, né? No sentido mais estrito da palavra, não é? Então, por esse aspecto, gente, eu vou dar uma chance, tá? Para as próximas vezes a gente repensar, talvez foi meu processo comunicativo que não ficou claro, tá? Mas eu vou dar uma chance de vocês, a partir dessa transcrição que vocês fizerem, pensar a nossa atividade seguinte, tá? Para ser justo também com a nossa proposta. Tudo bem? Então fica assim, a Pedro e Vinícius que estão aqui, eu acredito que o Miguel também, né? Depois falo para o Gabriel Dias e para a Luna, né? Que a proposta agora, na hora de chegar à nossa atividade, para a próxima semana, eu falo o que vocês podem fazer. Vamos para o próximo grupo aqui então, gente, só para a gente avançar um pouco, que é o da AXA. Que é a AXA, o Alexandre, a Andressa, a Júlia e o Miguel Moreno. Aí, no caso, é Júlia Avelino ou Júlia Gomes? Depois manda o nome, tá? Vamos ver aqui. Bom, pessoal, de início a gente vê que existem momentos de sobreposição sonora, né? Existem esses momentos onde, no mesmo instante-tempo,
né, representado por essas colunas, apresentam-se mais de uma unidade sequencial. Né? Então, inicialmente, quantas unidades sequenciais possíveis existem só nesse trecho aqui? A gente teria que fazer uma continha que a Rosicler gosta de fazer. Eu sou do campo das artes, tem outro raciocínio. Né? Vocês iam ter que fazer aqui combinação, para você ver quantas que tem. Né? Por exemplo, eu posso sair daqui, vir para cá, por exemplo, estou nesse laranja, vou para esse laranja, saio vou para esse amarelo, vou para esse azul, né? Depois vou para esse amarelo, vou para esse laranja, vou para esse... Então, são várias possibilidades. Do ponto de vista convencional, nós temos uma unidade constante aqui embaixo, laranja, uma unidade intermediária, aqui, representada por esses amarelos, laranjas aqui, né? E outra unidade, ainda tem mais uma, né? Tem essa unidade intermediária aqui, superior, que seria esses azuis e verdes, né? Acredito que seja essa cor, aqui. E, acima de tudo isso, nós temos essa outra aqui, ó, que são essas pequenas ideias vermelhas aqui. Né? Então, o que implica isso? Implica que, em um dado momento, existem mais de uma informação possível. Existindo mais de uma informação possível, implica que há simultaneidade de sons. Né? É um tema da nossa aula de hoje também. Né? De certa forma, antecipou um pouco o que a gente vai conversar hoje. Né? Eu tenho certeza que isso aqui está lindo. Só de observar a proposta composicional, eu sei que está bonito. Né? Mas, ao mesmo tempo, foge dessa nossa proposta. Né? Porque a sobreposição sonora está presente aqui, está presente nesse bloco intermediário, e ela se faz presente ao longo de toda a obra. O que, pelo tipo dela, eu consigo observar é que existe uma ideia, um tipo de textura, em música a gente chama de textura, de acordes, né? Se a gente fosse pensar, isso aqui enquanto um acorde, uma perspectiva harmônica, e uma melodia, né? Um acorde, uma melodiazinha que intercala com essas estruturas simultâneas que dão essa ideia de sincronicidade, simultaneidade do som, né? Então, nesse aspecto, pessoal, infelizmente desviou das nossas diretrizes, não é? Que seria apresentar movimentos contínuos, apresenta movimentos contínuos. Isso é um movimento contínuo, né? Apresentar momentos de silêncio, apresenta momentos de silêncio. Isso aqui é um momento de silêncio. Movimentos descendentes, isso aqui é um movimento descendente. E movimento ascendente, isso aqui também é um movimento descendente. Mas, pela sobreposição de várias informações sonoras, isso não é uma unidade sequencial de sons, isso é uma unidade simultânea. Na verdade, são 3 ou 4, dependendo do momento que vocês compuseram. Eu tenho certeza que isso está bonito. Vamos escutar. Professor. Oi, espera aí. Oi. Então, esse link a gente acabou mandando errado, por acidente. Eu vou mandar o link certo, de novo, e aqui no chat, tá bom? Tá bom então, Axa. Então, mas aí fica bom, foi bom isso, né? A gente sempre tem que aproveitar esses momentos, por quê? Porque aqui foi possível ilustrar, né, várias das coisas que nós vamos conversar hoje, né? Por exemplo, o que classificaria a sobreposição de sons? A gente tem aqui no SongMaker um instante-tempo, um determinado instante, né? Um ponto numa lógica temporal. O que está representando ela é uma coluna, né? Essa coluna nesse quadriculado limpo onde vocês vão pincelando seus sons, né? No mesmo instante-tempo, ou seja, numa mesma coluna, a gente tem a sobreposição de 1, 2, 3 e 4 notas, 4 eventos sonoros, né? Aqui representados por esses quadradinhos coloridos, né?
Se nós temos mais de um evento sonoro, significa que nós temos mais de uma possibilidade de movimento entre o que vem antes e o que vem depois, né? Por exemplo, dessa nota inferior, se eu fosse avançar, né? Passei por um tempo de silêncio. Dessa nota inferior aqui, eu posso ir para essa, para essa, para essa ou para essa. Qual que é o movimento que vai ser adotado? E se for para essa, eu posso ir para esta, ou para esta, ou para esta, ou... Enfim, são várias possibilidades. E aí já é uma outra característica que a gente vai olhar daqui a pouquinho nos próximos minutos, tá? Vamos pegar o próximo, então, que é o grupo do Breno, que é a Laura, a Stephanie, o Breno, o André e a Maria Clara. O último, infelizmente, por causa do tempo, tá? O importante é que vocês compreendam esses processos, né? Bom, o grupo aqui do Breno traz para a gente essa ideia de oscilações, né? Do ponto de vista das unidades sequenciais, e depois que nós vamos ver as unidades simultâneas, não há nenhuma ocorrência, né, de simultaneidade sonora da unidade sequencial de sons. Ou seja, em cada uma dessas faixas temporais, que são essas colunas, há somente um evento. Então, se há somente um evento, a única direção possível desse quadrado amarelo é esse quadrado laranja, né? Não há outra informação que vá multiplicar, né, ou vai possibilitar uma combinação específica de sons, não é? Variados. Então, desse quadrado só pode vir para esse, desse só pode vir para esse, desse só pode vir para esse. Não há outra alternativa. Classificando, portanto, o movimento descendente, o movimento ascendente, o movimento descendente, essa pequena oscilação, depois essa pequena oscilação também, para baixo, ou seja, sai desse vermelho para esse rosa para esse vermelho, e o movimento descendente. Há um salto, né? E essa estrutura se repete, literalmente, né? Literalmente se repete a 100%, então há uma simetria do que ocorre daqui para cá, né? São estruturas simétricas, e a partir desse ponto azul, né, nós temos o início de outra argumentação sonora, né? Partindo com movimentos contínuos, né? Iniciando com esses verdes claros, verdes escuros, depois azul meio roxo, depois esse rosa dialogando com esses pontos de bordadura, né? Que seriam essas oscilações pequenas, e de novo um movimento descendente intercalado com silêncio e movimentos contínuos, né? Do ponto de vista rítmico, o grupo decidiu manter esse reforço da pulsação, como se fosse um bater de um tambor, eu imagino. Do ponto de vista sonoro, então tem essa característica de se iniciar nesse ponto amarelo, não há nada acima do amarelo, né? Então é o ponto máximo da música, né? Então já começa no máximo agudo, e tem todo o movimento que chega até o máximo grave, e desse máximo grave aqui representado pela vermelha, chega a um ponto intermediário, né? Então vamos escutar. Vamos escutar de novo. Né? Então, atendendo a todos os pré-requisitos, né? Tem uma carona de melodia mesmo, né? Beleza, gente. Alguma dúvida? Porque a gente precisa passar um pouquinho para a nossa próxima parte da aula. Deixa eu só ver se quando a Axa mandou aqui.
Ó, Axel, você mandou o mesmo link 2 vezes, tá? Olha aí de novo depois. O que talvez tenha salvado aí sem querer, alguma coisa em cima da outra, tá bom? Mas eu conferi aqui rapidinho, é a mesma coisa. Vou conferir de novo para ver se eu não estou falando besteira. Realmente, é o mesmo link, tá? Então, você olha lá depois com seus colegas como é que ficou e me manda até hoje, tá? Para a gente contabilizar também, depois da aula. A gente acabou de ver alguns dos processos composicionais adotados por seus colegas, e a gente viu, né, que tinha aí o Miguel mandou dele, beleza, que tinha aí, como se diz, processos, né, consoantes às nossas diretrizes, e processos que, por mais que inicialmente se aparentem dissoantes, ou seja, aparentem desviar um pouco da nossa perspectiva interpretativa. Tá, Miguel, beleza, vou olhar. Daqui a pouquinho, tá? Aparentemente, fossem divergentes da nossa proposta, eles não deixam de ilustrar também um outro tipo de procedimento composicional, que é o que a gente vai estudar, que é quando você começa a sobrepor essas informações sonoras, né? Quando a gente pensa numa orquestra, né, a gente pensa em 40, 50 músicos tocando junto, né? E é uma boa metáfora, uma boa a imagem para a gente pensar quando a gente pensa nessas unidades sequenciais e, a partir delas, essa sobreposição, né? Mas o que é uma unidade sequencial de sons? Lembrando da nossa última aula. Ela vai se caracterizar por esse encadeamento sequencial de sons num dado recorte temporal. Pode durar 20 segundos, como pode durar 7 minutos. É um dado recorte temporal, onde sons se dão de forma concatenada e sequencial, contínuas, né? Observando o silêncio também como uma informação. A unidade sequencial não vai admitir a sobreposição dessas sonoridades, né? Para ela se fazer única, né? Nem a gente viu. Existem várias possibilidades e várias direções possíveis quando há mais de uma informação sonora apresentada, né? Mas, de todo modo, a unidade sequencial ela vai o quê? Vai considerar esses movimentos ascendentes, descendentes e também o silêncio enquanto uma estrutura, né? Assim como na aula passada e na aula de hoje, a gente viu que essas oscilações elas vão se dar da maneira que o compositor, que a compositora, né, ou que o grupo, o coletivo que compôs isso, né, vai se dar da maneira que as pessoas que estão fazendo aquilo desejam, né? Então, uma apropriação do sistema de representações para expressar uma ideia, nesse caso musical, né? Então, a gente pode ter oscilações, né, movimentos ascendentes, descendentes, de âmbito variado, momentos de silêncio, momentos de movimento contínuo, enfim. Agora o negócio começa a ficar interessante quando a gente começa a sobrepor essas unidades, quando a gente começa a somar essas possibilidades sonoras, né? Assim como numa orquestra, que não havia falado, você tem 40, 50 músicos tocando um determinado instrumento, eles às vezes representam uma única linha, uma única unidade. Mas o conjunto, né, o resultado sonoro de várias pessoas fazendo coisas individuais, isso é até uma metáfora bonita para a gente pensar a sociedade, né? Mas o conjunto dessas vozes é que vai ampliar, vai dar força, vai, né, trazer a beleza de uma determinada obra. Então, quando um maestro, né, está na frente de uma orquestra, ele pega a partitura, ele tem a representação de todas as unidades simultâneas que estão ali, né? E essas unidades elas podem ocorrer ao mesmo tempo, né? Por exemplo, se a gente tem 50 músicos numa orquestra, pensando que cada um pode executar somente uma nota ao mesmo tempo, a gente tem a possibilidade de 0 notas no tempo, 50 notas no mesmo tempo. 50 sons, né? Não 50 notas. Se forem 50 músicos. Se forem 200 músicos, a gente pode ter a possibilidade de 0 até 200 sons simultâneos, né? E o que essas unidades simultâneas caracterizam? Exatamente pela essa sobreposição
de 2 ou mais unidades sequenciais no mesmo instante-tempo, né? Então, vai implicar que num dado tempo, um dado recorte temporal, mais de um som é apresentado. E os movimentos que são estabelecidos entre uma ou mais dessas unidades também podem ser caracterizados. Elas podem se dar em movimentos paralelos, movimentos contrários ou movimentos oblíquos, né? Eu vou explicar certinho o que é cada um desses. Mas, ao mesmo tempo, ela não admite que uma unidade cruze com a outra. A partir do momento que duas linhas se cruzam, por exemplo, no plano cartesiano, elas vão, no mesmo instante de tempo e espaço, ter o mesmo valor, né? Então, se duas linhas se cruzam, há perda, existe perda de informação sonora e já não caracteriza mais uma sobreposição, mas sim uma justa posição. Uma coisa está com a outra e não sobre a outra, né? Então, desses movimentos, nós temos a possibilidade de paralelismo entre essas unidades. Enquanto uma unidade tem um movimento ascendente, outra também faz o mesmo movimento ascendente. Enquanto uma desce, a outra desce. E assim, qualquer movimento que elas tomarem vão ter essa relação paralela. Esse é um tipo de movimento estabelecido entre essas duas unidades. Podem ter movimentos contrários, que são movimentos de oposição. Enquanto uma sobe, a outra desce, né? E movimento oblíquo, né? O movimento oblíquo é um movimento que não é fechado, ele não é determinado, ele não é prescrito. Significa que uma linha tem certa liberdade com a outra, né? Então não há uma relação estreita entre uma e outra linha em relação aos tipos de movimentos que elas adotam. Então, o movimento paralelo seria quando as unidades sequenciais estabelecem entre si uma relação de paralelismo. Isso implica que, caso uma unidade adote movimento ascendente, a outra igualmente, as outras apresentarão o mesmo perfil. Subiu uma, todas sobem. Desceu, todas descem. Manteve-se paralelo, todas, manteve-se contínuo, todas se mantêm contínuo, né? O outro tipo de movimento é o movimento contrário, né? Onde as unidades estabelecem entre si uma relação de oposição do tipo de movimento. Se uma sobe, a outra desce. Se uma desce, a outra sobe, né? E por aí vai. E o movimento oblíquo, onde não há nenhum tipo de relação fechada entre essas duas unidades de som sequenciais. Isso implica que enquanto uma se movimenta, a outra pode permanecer em movimento contínuo, silêncio, não existir, não é? Também tem essa possibilidade. Então, um exemplo para a gente entender no Songmaker, né, como que essas coisas ocorrem. Por exemplo, nós temos embaixo, representado por essa linha contínua, né, uma unidade sequencial. Acima dessa unidade sequencial, representado por essa linha tracejada, nós temos outra unidade sequencial, configurando, então, momentos de simultaneidade e essas duas unidades representando uma unidade simultânea. Em dados momentos, a relação que uma estabelece com a outra denota movimento contrário, ou seja, como no primeiro instante dessa unidade simultânea, quando uma desce e a outra sobe. Em outro momento, essa unidade apresenta um paralelismo. Quanto uma desce ou tem esse movimento, esse sentido descendente, a outra também adota. E também movimento oblíquo. É um movimento livre entre essas duas, né? Que é o final dessa unidade simultânea, onde a inferior, a contínua, desse tracejado contínuo, né, mantém-se ali nessa nota vermelha e acima dela há uma liberdade da outra unidade sequencial, né? Alguma dúvida até agora, gente? Não? Ilustrando o que eu falei do cruzamento dessas linhas. Imagine se realmente essas duas linhas, cada unidade sequencial como uma linha que existe, né? Se essas linhas se cruzam, significa que no mesmo espaço-tempo, elas vão possuir a mesma informação. E possuindo uma única informação, né, já não existe mais a sobreposição dessas informações, né?
existe uma tomando o mesmo local da outra, né? Consequentemente, perdendo informação sonora, né? E não configurando essa sobreposição. Então, nessa nossa próxima atividade que eu vou falar, sempre tentar pensar em evitar-se o cruzamento dessas unidades. Que essas unidades não se encontrem em nenhum momento, né? Que elas mantenham-se ou paralelas, ou contrárias, ou em movimento oblíquo. A próxima atividade, então, gente, é o seguinte. Vocês vão manter os mesmos integrantes dos grupos formados e a partir dessa composição que vocês fizeram da semana passada para hoje, vocês vão acrescentar uma segunda unidade sequencial, né? Ou seja, vocês vão configurar ao total uma unidade simultânea, como no exemplo que eu acabei de mostrar para vocês, tá? A relação que uma vai estabelecer com a outra deve apresentar movimentos paralelos, se uma sobe, outra sobe, se uma desce, outra desce, movimentos contrários, que seriam movimentos de oposição, e movimento oblíquo, né? Um certo movimento livre entre as duas. E sempre pensar em evitar o cruzamento dessas unidades para que não exista momentos de somente um ponto, né, informacional dessas duas unidades, ou seja, sempre manter essas duas linhas sonoras independentes. Né? Para o pessoal que compôs, transcreveu o Bad Guy, lá da Billie Eilish, né? Vocês agora vão se tornar compositores da Billie Eilish. Olha que interessante. Vocês vão compor acima ou abaixo, enfim, vocês vão acrescentar, né, mais uma informação sonora à informação da Billie Eilish, né? Então, talvez mais um desafio aí para vocês, tá bom? Se vocês quiserem compor outra, pode ficar à vontade também, que eu vou compreender, mas se quiser interferir na composição da Billie Eilish, eu acho que vai ser genial, tá bom? E já estou ansioso para saber como é que vai ficar. Pessoal, alguma dúvida do que tem que ser feito, como tem que ser feito, quais que são os critérios? Deixa eu sair da projeção da tela aqui e voltar. Tá bom, Vinícius, tudo bem. O Miguel perguntou, podemos usar a composição que a gente fez nessa atividade e criar outra da unidade sequencial para a atividade dessa semana? É exatamente isso, Miguel. Vocês vão pegar a que vocês fizeram já e a partir dela vocês vão acrescentar uma outra unidade, né? É como se você tivesse um flautista, um violinista e do nada aparecesse um clarinetista para tocar junto com ele, né? Ou com ela. Né? Então, a partir do que vocês têm já feito, vocês vão acrescentar uma segunda unidade e a partir né, acrescentando essa segunda unidade sequencial, vocês vão gerar uma unidade simultânea de sons. O que a gente fez foi a unidade simultânea. Uai, Miguel, deixa eu ver aqui. Bom, aquela que vocês mandaram, né? Que a AXA mandou, tem mais de uma unidade sequencial, por isso que ela não está válida, sabe? Tá vendo? Ela, de novo, né? Eu peguei aqui o link que você me mandou, então vocês vão ter que compor outra, né? E me indicar, ou melhor, limpa, escolhe desse grande... Deixa eu só projetar aqui rapidamente, pessoal, 2 minutinhos, tá? Só para ficar bem claro do que eu tô falando, tá? E se tiver gente com a mesma situação, fica válido também para vocês, tá? Dois minutinhos, rapidinho, tá? Então, por exemplo, aqui na composição do grupo do Miguel, da AXA, né, que a gente viu, existem sobreposições nítidas, né? Mas acontece que tem mais de 2 unidades sequenciais, né? Nós temos a possibilidade de ter uma aqui no meio, já tem 2. Ter uma aqui nesse miolinho, já tem 3. E uma aqui em cima, 4. Mas isso é uma das várias possibilidades de configuração dos sons que estão aqui nessa seção. Então, o que vocês podem fazer, então? E se alguém tiver com o mesmo caso, fazer isso também.
Dessa sonoridade toda aqui que vocês fizeram, eu quero uma única, e a partir dessa uma única, vocês vão fazer uma segunda. Então, é literalmente como se fosse ir recortando, né? E limpando um pouco esses sons, até chegar na essência dele, e a partir da essência dele, vocês vão e compõem uma segunda, tá? Ficou mais claro, gente? Professor, Oi? eu estava querendo saber se essa composição que a gente fez pode ser usada no dever semana que vem e agora a gente pode fazer outra para mandar nessa atividade. Ô, Miguel, mas a nossa próxima atividade é que vocês precisariam compor, né, em cima do que vocês fizeram. Então, minha proposta para vocês é limpar entre aspas, né? Mas escolher qual que é a intenção por trás disso, sintetizar, né, ao máximo, e a partir dessa síntese você faz outra. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade, abandona essa ideia e começa uma outra. Aí vocês que vão decidir. Enquanto grupo. Ficou mais claro? Beleza, então. Tá? Então, pessoal, ó, vocês estão liberados. Boa semana. Boa semana de estudos autônomos aí. Dá para cochilar até 9 horas da noite. Um abraço para vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês me mandem aí pelo chat. Eu vou tentar sempre responder o mais rápido possível. A vida tá muito ágil, tá? Mas boa semana para vocês aí. Tchau, tchau. Fica meu abraço, tá? Lembrando que qualquer dúvida pode entrar em contato. Tchau, tchau, gente. Abraço para vocês. Até semana que vem. Semana que vem é